padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz na alegria que nos consola e nos fortalece por estarmos congregados aqui ao redor de nossa mãe para proclamar a palavra e ouvir Jesus que nos diz: se alguém me quer seguir, tome sua cruz cada dia e siga-me. Temos um caminho exigente, só ele vale a pena ser percorrido. Acolhamos a preciosidade do que nos diz o comentário sobre o Evangelho de Lucas e Santo Ambrósio. Aquele que venceu a carne é um fundamento da igreja. E se não pode equiparar-se a Pedro, pode imitá-lo, pois os dons de Deus são grandes. Não só restaurou o que era nosso, mas ainda nos deu o que era dele. Cristo é a pedra, eles bebiam da pedra espiritual que os acompanhava e a pedra era Cristo. Não recusou também a graça deste nome ao seu discípulo, de modo que ele é Pedro igualmente, porque terá a firmeza e a constância da pedra, a solidez da fé. Esforça-te tu também, por seres pedra, mas não procures esta pedra fora de ti. Tua pedra é a tua ação, tua pedra é o teu pensamento. É sobre esta pedra que se constrói a tua casa, para que nenhum vento mau, nenhuma tempestade do Espírito a possa derrubar. Tua pedra é a fé. A fé é o alicerce da igreja. É necessário o Filho do Homem sofrer muito e ser rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Talvez o Senhor tenha acrescentado isto porque sabia a dificuldade que teriam os discípulos em acreditar na paixão e na ressurreição. Assim, Cristo não quis glorificar-se, mas preferiu manifestar-se sem glória para padecer o sofrimento. E tu, que nasceste sem glória, irás acaso glorificar-te? Deves caminhar pelo mesmo caminho trilhado por Cristo, reconhecê-lo e imitá-lo na ignomínia como na boa fama. É te gloriares da cruz como ele próprio se gloriou. É este o esplendor da fé, compreender verdadeiramente a cruz de Cristo. Certo dia Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Amado irmão, amada irmã, o Senhor nos congrega para compreendermos qual é o caminho da nossa vida e de onde brota a sabedoria que nos dá a força para o caminho. Estava ele ali num lugar retirado, rezando com os discípulos, quando lhes faz uma pergunta fundamental, cuja resposta é decisiva: quem diz o povo que eu sou? A resposta: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas o Senhor quer saber a resposta dos discípulos, a minha, a sua. E vós, quem dizeis que eu sou? A resposta de Pedro é única, insubstituível: Cristo de Deus. Jesus lhes proibiu severamente de que contassem isso aos outros, porque eles precisavam compreender a força de ser o Cristo de Deus, ungido de Deus, o Messias do Pai. O Filho do Homem, lembra o Senhor, deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Portanto, irmão e irmã, o nosso caminho, a iluminação de nossa vida é a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Só assim compreenderemos quem Ele é e desdobraremos esta compreensão numa vivência comprometida de amor e de paz. Por isso, Ele nos recomenda: se alguém me quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me.
É preciso tomar a própria cruz, que sou eu. A minha cruz não são os outros. A minha cruz, a cruz de cada um de nós é o si mesmo que nós temos em nós. Desafiados, portanto, a percorrer um caminho aprendendo uma nova lógica. A nova lógica é essa: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Profundo e interpelante é o que vem do Tratado sobre a Santíssima Trindade de Faustino Luciferano, um presbítero do século IV. Nosso Salvador tornou-se, segundo a carne, verdadeiro Cristo por ser verdadeiro Rei e verdadeiro sacerdote. Ele é ambas as coisas, para que não viesse a faltar algo ao Salvador. Ouvi como é Rei. Eu, porém, fui por ele constituído Rei sobre Sião, seu santo monte. Ouvi como também é sacerdote, pelo testemunho do Pai. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O primeiro na lei a tornar-se sacerdote pela unção do crisma foi Arão. Contudo, não se diz, segundo a ordem de Arão, para que não se julgasse provir da sucessão o sacerdócio do Salvador. Cristo é o nosso sumo e eterno sacerdote, nosso Salvador. Abramos-nos o coração. Abramos o coração a Ele, para que nós possamos viver esta alegria de compreender que nele, à luz da sua presença amorosa, da graça que Ele nos dá, precisamos retomar a nossa cruz e nos fazermos qualificados para sermos no coração do mundo testemunhos do seu amor. O mundo precisa de mim e de você com esta qualificação, do contrário, não daremos conta de abrir um novo caminho. Por isso, a essencialidade e a força da nossa fé. É Ele, confessemos, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Supliquemos a graça desta fé para nos qualificarmos unidos à amada Mãe Maria. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira